muito bem-vindos ao final da temporada 2025 do VeraCast, o podcast do Veracruz que traz informação de qualidade sobre saúde e bem-estar. E nesse ano de 2025, nós batemos recordes de audiência. Recebemos mais de 70 convidados, entre eles doutoras, doutores, atletas, especialistas em saúde e muito mais, levando muita informação e conteúdo sobre cuidado e bem-estar para você e para sua família. Vamos relembrar um pouquinho de tudo o que aconteceu nessa temporada? Na temporada 2025, não faltaram dicas sobre cuidado, saúde e prevenção. O público pode entender um pouco sobre a importância de manter o corpo em movimento para melhorar a qualidade de vida. Esse grande crescimento no número de corridas de rua em Campinas, no Brasil todo, mostra que as pessoas estão buscando mais do que saúde, doutor? O que você acha? Bom, eu acho que a corrida, de forma geral, né, ela traz muitos benefícios. E é um esporte extremamente democrático, talvez seja o mais democrático de todos, né? Então, com isso, acho que a atração, atrair a pessoa é muito, muito fácil, entre aspas, né? Basta colocar um tênis, ter disposição e começar. Pelo menos cada um começa no seu ritmo, devagar, né? Acho que isso é um ótimo atrativo. O que faz uma pessoa acordar cedo, num domingo, participar de uma prova? Conta pra gente, que mistério é esse? Verdade, eu acho que só quem pratica para entender isso mesmo. Até nesse período de frio, né, as pessoas vão preferir ficar em casa dormindo e tal, e não. É uma energia muito legal e, assim, como você disse, são muitas pessoas juntas. O doutor que falou, é um esporte totalmente democrático, né? Então, a gente encontra pessoas de todas as idades, classe social, e tá todo mundo ali, um motivando o outro, um inspirando o outro, para todo mundo cruzar a linha de chegada, não importa se é o primeiro ou o último. Todos são super prestigiados e é uma alegria muito grande. A Andrea citou 2 fatores de risco modificáveis que são muito importantes. E quando ela também fala de Outubro Rosa, eu cruzo essas 2 informações e me deu vontade de trazer aqui o quanto as campanhas de Outubro Rosa, elas versam muito mais hoje sobre prevenção, falando dos fatores de risco modificáveis, ou seja, temos um grande enfoque nos últimos 2, 3 anos, falando sobre obesidade e sedentarismo muito relacionadas a câncer de mama. A OMS já lançou anos atrás o dado de que já é o fator de risco modificável mais impactante para câncer no mundo. E aí a gente vê que as nossas campanhas elas estão sendo assertivas, porque a gente tem falado mais disso. E os hábitos saudáveis, como o Dr. Sandro estava dizendo para a gente aqui, eles impactam como um todo, né? Vai prevenir o câncer de próstata, mas vai prevenir também doenças cardiovasculares, vai prevenir diabetes, outros problemas que também têm esses fundos, né? Sem dúvida. Por exemplo, o tabagismo, que no câncer de próstata tem uma importância, mas ela é menor, mas previne desistir do hábito do tabagismo. Ele é saudável em várias outras fases, né, etapas. Então, cardiovascular sim, mas outros tipos de câncer também. Então, atividade física previne vários tipos de câncer, previne envelhecimento. Hábitos saudáveis previnem várias doenças concomitantes, não só uma doença exclusivamente. Quando a gente fala em Novembro Azul, em homens, nós não somos apenas próstata, né? Próstata é o que chama atenção, mas nós temos que nos preparar para o envelhecimento. E a expectativa de vida mudou muito rápido nos últimos anos. E as gerações que são mais velhas, elas não entenderam isso ainda e elas precisam se preparar para a longevidade. E a longevidade é ter autonomia no envelhecimento, ter lucidez no envelhecimento, ter capacidade de discernimento no envelhecimento. E eu falo para os meus pacientes, como você vai estar aos 80 anos, está sendo definido agora aos 70, não quando o senhor tiver 79. Então, essas mudanças de hábitos, introduzir atividade física, elas têm que acontecer muito antecipadamente, né? Não quando a doença surgiu, não quando o problema de saúde surgiu. Aí já foi um pouco tarde, aí a gente acaba sendo reativo. Como que eu vou estar aos 80, 90, eu vou estar precisando de uma ajuda, né, para fazer minhas atividades diárias? Não tenha dúvida que a musculação nesse contexto vai ajudar muito. Inclusive para que a pessoa continue ativa, né? Sim, se mantenha exato. Caminhando, levantando, sentando, sem Você ajuda. na terceira idade ter uma capacidade muscular boa significa, sim,
provavelmente uma qualidade de vida boa. Então, você é independente, você consegue dirigir, consegue fazer outras situações, é independente na vida, porque tem essa musculatura que você vem construindo. Então, isso é interessante. E ter respostas melhores também às adversidades, né? Porque a gente vai ter um infarto ao longo da vida, a gente vai ter uma fratura, vai ter uma cirurgia. A pessoa que tem esse treinamento, que se preparou, ela vai responder melhor. Está preparada para enfrentar o que vier, né? Sim. Agora a gente ouve falar também muito sobre o controle do estresse, a importância de controlar o estresse. É um desafio no mundo atual para todo mundo, sem dúvida, né? Quando o médico vem prescrever controle do estresse, a gente já fala como? Me dá essa receita, né? Mas que hábitos, né? De que forma a gente pode fazer para tentar melhorar essa questão de saúde mental? Porque isso também afeta o coração, né, doutor? Com certeza, o estresse é muito maléfico para a nossa saúde como um todo e especificamente para a saúde cardiovascular, né? O nosso hormônio do estresse é o cortisol. Então, se eu tenho uma situação estressante, eu estou liberando cortisol, estou liberando adrenalina, isso provoca uma cascata de alteração. Então, sobe minha frequência do coração, sobe minha pressão, aumenta meu quadro inflamatório, que a gente falou que é um fator de risco. Então, controlar isso é fundamental. Hoje a gente tem diversas formas para falar de buscar isso, apesar de nem sempre serem simples, né? Mas terapia, medidas de hobby, né? Então, eu gosto de fazer alguma coisa que me deixa mais tranquilo. Hobby, meditação. Hoje tem muito estudo interessante falando sobre isso, meditação, e a gente sabe que ajuda muito. Técnicas de respiração controlada, consciente. Sono. O sono que é tão importante para a nossa saúde, e o sono também ajuda isso. Então, inúmeras técnicas para a gente tentar contornar esse problema que é cada vez mais frequente. A própria atividade física, né? Se é recomendado fazer 150 minutos por semana, você já vai ajudar também a controlar o estresse. Também é desestressante. Em 2025, o Veracruz celebrou 82 anos de história. Uma história construída com base nos pilares do cuidado, da tradição e da humanização. E tivemos episódios especiais celebrando todos os profissionais que dão continuidade à jornada do Veracruz todos os dias. Pois é, 82 anos, né? Um marco muito importante, incrível. Coloca o Veracruz aí como um dos primeiros hospitais da região de Campinas, um dos mais tradicionais também, né? Então eu quero começar agora o nosso programa já conhecendo um pouco mais dessa história. Você pode contar um pouco pra gente de como nasceu o Veracruz? Sim, essa história, na verdade, é uma história, né, que nos foi contada, né, ao longo desse tempo todo. Mas começa com a compra do hospital do Dr. Stevenson, né, por um grupo de médicos na ocasião, que eram da Beneficência Portuguesa, que vislumbravam já naquela época a pujança da própria cidade e a vontade de oferecer um grande serviço de qualidade, diferenciado para a população, né? Então, ocorre essa compra aí. Ao longo desses anos, ou nos próximos anos, eles fazem alguns processos de ampliação, até que, no meados de 1960, com a chegada de novos médicos, né, que começa lá com 10 sócios e, no começo dessa época, já contava com mais de 30 sócios, né? E com isso, com essa gente nova, com sangue novo, novos empreendimentos, e daí toda a caminhada que ocorreu. Você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso sempre e até hoje se mantém dessa maneira. Mesmo as pessoas que vão chegando, é sempre aquele carinho até entre a gente mesmo. A gente que trabalha, a gente que sempre torceu pelo Veracruz, né? Então, isso é o que mais me chama atenção, é o fato do cuidado que a gente tem com os nossos beneficiários e pacientes, né? Porque eu estou falando do meu lado, por conta da Veracruz, Associação de Saúde, Plano de Saúde, né? Então, os nossos beneficiários, esse carinho de você saber, olha, é senhor João, é Dona Maria, a gente tem essa coisa, esse carinho muito grande, né? Isso até hoje se mantém. A gente consegue fazer uma linha do tempo aí com alguns dos principais fatos dessa trajetória do hospital, né? Muita coisa veio acontecendo nesses últimos anos. Do momento que a gente participou, foi assim, acredito que o momento marcante foi a renovação do hospital, né? Eu não me lembro a data, mas a ampliação do hospital foi um momento marcante, foi ainda liderada pelo Dr. Irmo Morelli,
que eles ampliaram muito o hospital e fez o hospital crescer em termos de volume, ter leitos adequados, né? E que também, como a Clara está falando, que é muito importante do hospital, que ele ainda mantém uma história no sentido dessa humanidade, dessa situação ainda familiar, que por mais que agora já tenha sido cada vez mais pela grandiosidade da quantidade de médicos, da estrutura cresceu muito, ainda a Clara que há quantos 30 anos que toma conta mas desculpe, perdão, é que eu quis te proteger. Mas de qualquer maneira, essa situação, saber conhecer os clientes, conhecer os médicos, né? Às vezes a gente tem, a gente pede algum exame, mas é o André, é o Ronaldo, eles são a prata da casa, eles acabam, não vão lesar o hospital, deve ser necessário realmente esse exame. Então, isso é uma coisa que ainda o hospital, por mais difícil que seja no dia a dia, ainda mantém um pouquinho dessa estrutura. Na verdade, 2 marcos, acho que podem balizar toda essa trajetória. Primeiro, a compra do hospital, né, como eu falei, e segundo, com a chegada desses novos médicos, né, desses novos talentos, a fundação ou a abertura do plano de saúde, né? Que naquela época... 63. Em 63, por aí. Na verdade, em 63 foi quando assumiu o controle acionário do hospital, né? Então, isso foi marcante, né? E foi, na verdade, foi a locomotiva que permitiu que o hospital tivesse toda essa evolução, com todo esse empreendimento, com todo esse crescimento e tudo mais. Por quê? Porque o plano não visava nenhum tipo de lucro, nem financeiro, nem comercial. E tudo aquilo que era gerado pela operação era reinvestido no hospital, tanto em reformas físicas quanto em aquisição de equipamentos, de novas tecnologias, etc. Eu acho que isso é o que traduz e foi o que trouxe o hospital desde aquela época e o que despertou certamente o interesse dos novos investidores. Eu tenho um dado interessante aqui, que o hospital foi fundado em 43, com 46 leitos, já no final da década tinha atingido a marca de 140 leitos, né? Então isso mostra muito dessa vocação também do Veracruz, né, em evoluir, renovar. Sempre. Além da estrutura física, né, que o hospital cresceu muito, né, as casas externas que a gente tem hoje, né, a possibilidade de um grupo maior de médicos credenciados, né? E em clínicas também credenciadas. Na minha área, a parte da oncologia cresceu muito. Sim, né? bastante. Como mastologista, o setor, o grupo de oncologia clínica do Veracruz cresceu muito, com craques que vieram para agregar para o hospital. E é uma situação... E na parte da cirurgia, a cirurgia robótica foi uma situação grande... Aí foi o primeiro hospital aqui do interior a trazer o robô. Isso aí também a nova diretoria que investiu nisso aí. Puxando um pouco para o meu lado, né, da terapia intensiva, vale lembrar que, voltando um pouquinho lá para trás, né, justamente com a vinda de novos profissionais e novas tecnologias e tudo mais, os pacientes começaram a se tornar mais complexos. E aí a necessidade de uma monitorização. Então a gente teve uma época no hospital de uma pré-UTI, que eram 3 leitos, acho que no 4º andar, se eu não me engano, onde tinha uma monitorização e um cuidado um pouco mais dirigido. Com o avançar desses procedimentos, principalmente em neurologia, com o Dr. Roque, teve uma expansão, onde foi para o 2º andar, aliás foi onde eu comecei, lá 32 anos atrás. E com isso a gente veio nesse crescente aí. Então são 2 coisas que deixam de lembrança. E quando veio a construção do novo prédio, a gente teve a liberdade de poder participar na mudança do projeto inicial, o que transformou a UTI numa UTI muito mais dócil para se trabalhar, muito mais confortável, muito mais ampla, porque justamente a gente tinha esse acesso a toda a diretoria e a confiança que eles depositavam na gente. O uso da tecnologia na medicina a gente vem acompanhando, né, cada vez maior. Algumas ferramentas estão sendo popularizadas, análise de dados, IA, né? E o Command Center está chegando justamente nesse momento para transformar ainda mais o que se chama de jornada do paciente. Então, eu já queria começar nosso programa hoje entendendo exatamente que tecnologia é essa, Mariane.
o Command Center no Hospital Veracruz foi pioneiro dentro dos hospitais de Campinas, né? E hoje a gente é um setor, né, como o próprio nome diz, ele é uma central de comandos. Então, a gente monitora em tempo real todos os dados do paciente, desde o momento que ele chega até o momento da alta dele. Então, por exemplo, a gente monitora o tempo que ele é atendido pelo médico, desde o momento que ele retira a senha. Então, a gente tem um tempo acordado já, né? E a gente tenta não extrapolar o tempo, para que todos os pacientes sejam atendidos rápido, né? A gente otimiza ali o tempo dos pacientes. E por que ele é considerado o cérebro central do hospital? O que exatamente ele faz? Eu falo que ele é um cérebro porque ele pensa, ele age e ele ordena, né? Assim, como se fosse um cérebro mesmo da gente, né? Então, hoje, são tomadas de decisões que a gente tem que ter ali, né? A gente prevê alguns problemas, a gente consegue prever alguns problemas. Então, e assim, não é só o monitoramento dos indicadores em tempo real, né? A gente não fica só olhando para os televisores. A gente tem que discutir, né, para ver o que vai ser impactado para cada paciente, né? Então, a gente está ali... viu o resultado, saiu o resultado do exame, não saiu, quanto tempo está aguardando para sair, para onde esse paciente vai ser alocado dentro do hospital, qual a melhor vaga que ele vai. Então, tudo isso é discutido ali dentro da central, né? Só que tem que ser tomadas de decisões rápidas, né? Porque é a vida do paciente que está ali. Então, é isso que a gente mais faz ali dentro, né? Tudo isso vai impactar muito, né, na experiência do atendimento. A gente usou o termo jornada do paciente, Ana Carolina. O que exatamente isso quer dizer? Então, como a Mari comentou, a jornada do paciente acontece desde o momento em que ele chega na instituição, né? Até o momento da alta. Alguns pacientes vão ter uma jornada mais breve, que são os casos de pronto-socorro, e alguns vão ter uma jornada um pouco mais longa, paciente que precisa de um procedimento cirúrgico ou permaneça em uma internação conosco lá no Hospital Veracruz. E com o Command Center, como é que funciona essa jornada? O que muda nessa jornada? Muda tudo, para falar a verdade, porque a gente começa a monitorar desde o momento em que o paciente dá a entrada no hospital. Na triagem ainda. Antes disso, na verdade. O paciente entrou no pronto-socorro, ele retirou a senha, a gente já começa a acompanhar ele ali em tempo real e consegue ter uma visualização de cada etapa do processo que ele está passando. Tinha uma meta, então, de atender mais rapidamente uma grande parte, aí, a maioria, vamos dizer, né, dos pacientes. Isso, a gente determinou uma meta de atendimento médico em até 15 minutos. E nós estamos atingindo mais de 80% desde outubro. E, assim, isso é muito importante para a segurança do paciente. Garante que ele vai ter um atendimento médico breve e não só o atendimento inicial, mas o Command Center ele consegue acompanhar, como eu falei, todas as etapas do processo. Então, foi solicitado um exame, a gente consegue acompanhar se esse exame está sendo realizado dentro do tempo esperado ou se esse exame se por alguma razão vai exceder o tempo determinado para que esse exame ocorra, como que a gente pode fazer para que não tenha um gargalo no atendimento desse paciente e ele fique um tempo maior do que é o ideal na instituição, né? Para que não tenha nenhum risco para ele, na verdade. De acordo com o Consórcio Brasileiro de Acreditação, veja só, então são 6.805 hospitais em todo o país e só 57, né, conquistaram essa JCI. Isso é um reforço aí da seriedade e também do nível de exigência dessa acreditação, né? Não é muito simples. Sem dúvida, e o que é mais legal, acho que o Veracruz, além de toda a parte tecnológica, de humanização, tudo que a gente busca no nosso dia a dia, né, tanto de cuidar do paciente de uma maneira humanizada, mas também cuidar de quem cuida, né, um compromisso que o Veracruz tem desde a sua essência nesses 81 anos, a questão de busca da qualidade, da melhoria contínua, ela vem já também de longa data no Veracruz. Essa história, né, se confunde até mesmo com a chegada da Cláudia, que já construiu aí no Veracruz toda essa linha de outras acreditações que foram preparando o hospital, tornando o ambiente mais fértil, propício, vamos dizer assim, com alicerces muito fortes para a gente dar esse passo adiante, né?
A Cláudia ela é uma referência nacional em termos de qualidade de hospital, que conhece várias qualificações e acreditações hospitalares. Então, todo esse processo para a gente avançar, vamos dizer assim, se voluntariar de uma maneira, porque como a Cláudia falou, é espontâneo do hospital. A gente convida juízes rigorosíssimos para visitar a nossa casa. Então, a gente tem que ter esse compromisso também e saber que vai ser apontado e a gente vai ser comparado com os principais hospitais dos Estados Unidos, por exemplo, na mesma, vamos dizer assim, grau de dificuldade e de exigência. Então, a gente tem que estar, não é uma coisa que faz do dia para a noite. É uma construção ao longo dos anos, né? A gente até fala... a tamareira ela demora quase 80 anos para dar um fruto, né? Mais ou menos o Vera Cruz. É uma história de 81 anos que a gente tem e vai continuar tendo para a gente conseguir essa acreditação que é a mais exigente e reconhecida internacionalmente. Toda uma jornada e preparação para chegar até aqui, né? Toda essa trajetória representa, na sua opinião, para a história também de Campinas, da região, porque são histórias que vêm caminhando juntas, né? Eu espero que a nossa história, né? A história do hospital e do plano de saúde, que ele traga, assim, porque hoje as pessoas estão muito individualistas, as pessoas estão muito... Eu espero que eles consigam seguir, pelo menos, o caminho, né? Que a gente tem esse cuidado, o caminho que a gente cuidou com tanto carinho. Eu espero isso, porque crescer, eu sei que o hospital, o plano de saúde está em crescimento, a gente sabe que coisas boas vão vir, o plano está correndo atrás e tem muita coisa boa acontecendo. E isso contribui muito para o desenvolvimento da cidade e da região também, né? Com certeza. Nossa, e é isso. Eu espero que continue crescendo, que as pessoas continuem se inspirando nos nossos médicos, nos nossos colaboradores, que a gente tem muita gente boa e que siga em frente. É isso. A Clara deixou a mensagem dela. Quer deixar uma mensagem para esses 82 anos também, doutor? Que nós caminhemos juntos e que a tecnologia se mantenha e com esse espírito jovem e de atenção aos pacientes, a gente ser aí atento, saber o nome, saber quem ter uma situação que tenha uma situação de voltar para casa e saber e estar preocupado com a evolução do nosso paciente. Doutor Ronaldo? Se fala muito da jornada do paciente, né? Então, eu espero que a gente continue fazendo com que essa jornada seja de sucesso para os nossos pacientes e que eles se sintam acolhidos com toda essa humanização. Só fazendo um parênteses aqui, já tem 2 anos que a gente mantém 24 horas por dia acompanhante junto aos pacientes internados na UTI, mostrando esse caráter de humanização que a gente vem buscando e tudo mais. Então eu espero que isso fique cada vez mais fortalecido. Nossa, faz toda a diferença. A temporada 2025 do VeraCast foi um sucesso. Eu agradeço imensamente a toda a equipe de profissionais do Veracruz que participou de todos esses episódios e levou até o nosso público muita informação, cuidado e humanização. E agradeço a você que curtiu, comentou e compartilhou cada episódio, dando continuidade a essa jornada em prol da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Para a próxima temporada, nós estamos preparando muitas novidades, com novos episódios, novos convidados, sempre com foco no que mais importa, você. Eu e toda a equipe do Veracruz, desde já, desejamos a você um ótimo Natal e um ano novo repleto de muita saúde e cuidado. Muito obrigada por nos acompanhar ao longo deste ano e a gente se vê em janeiro, na próxima temporada do VeraCast. Até lá!